Pessoal, abrir agora a nossa Bíblia em Eclesiastes. Vamos continuar esse estudo. Eu acho que vocês tiveram a aula anterior com o pastor Flauber, não é isso? Oi, deixa mais perto? Obrigado, eu sou matuto, não sei usar isso não. Melhorou? Melhorou, pronto. Abram a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 2. Acho que mais para baixo, né? Pronto. Eclesiastes, capítulo 2. A gente não vai trabalhar o capítulo todo. Talvez desse, talvez Itiel conseguisse, ou o próprio pastor Flauber. Mas para mim ficou muita informação, então a gente vai só do verso 1 até o verso 11, vamos com calma. É um texto que fala de muita coisa, fala muito sobre a nossa vida, então a gente vai com calma, devagarzinho. Se Deus quiser, a gente termina esse texto. Vamos ler o texto? Eclesiastes 2, do 1 ao 11 aí para o pessoal da mídia. Diz assim a palavra do Senhor. Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Verso 4, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins para mim, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis, de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e de delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Curva a sua cabeça, vamos orar, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós estamos diante desse texto, um texto tão confrontador, mas que se o Senhor deixou na Bíblia, se o Senhor deixou na Escritura, certamente tem algo a nos ensinar. Então te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito abra os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração, para que possamos compreender a Tua Palavra, para que sejamos transformados por ela. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem um humorista aqui no Nordeste, e eu não recomendo que você vá atrás dele, tá certo? Mas existe, então eu tenho que te falar sobre ele. E ele é um senhor de idade avançada, o nome dele é Tiringa. Não sei se você já ouviu falar de Tiringa. Ele é um famoso véi bruto. É aquele nordestino bruto, assim, que tudo ele dá coice no povo e responde tudo com muita grosseria. Os vídeos dele vão ser de diversos assuntos, por isso que eu não recomendo que você vá assistir, porque vai ter muita besteira por lá. Mas lá no seminário o pessoal costuma assistir muito esses vídeos dele, e eu estava lá estudando, o rapaz veio me mostrar o vídeo dele e dizer, olha André, Tiringa acertou aqui uma vez. E o vídeo em que ele me trouxe, ele me mostrou, nesse vídeo, nesse recorte de vídeo, um dos funcionários ou dos companheiros de gravação de Tiringa chega para ele e diz assim, olha, você tem um coração bom, o meu coração é ruim, mas o seu é bom, você é um caba bom, com esse linguajar mesmo, assim, bem nordestão. E aí Tiringa fala, meu coração? Tu é doido, meu coração não, meu coração é mais ruim que eu, ele fala desse jeito, meu coração é mais ruim que eu, tudo que dá na cabeça eu vou e faço. E pela primeira vez, Tiringa foi certeiro em um dos seus comentários. O nosso coração é mais ruim que eu. O nosso coração ele busca vários prazeres e várias vontades, e se não fosse a palavra de Deus, a gente certamente faria tudo aquilo que dá vontade ao nosso coração. E é justamente sobre coração que Salomão vai falar aqui no capítulo 2. E aí eu começo com algumas perguntas para os irmãos. O que é que traz alegria ao seu coração? O que é que seu coração busca? Onde é que você encontra de fato paz e descanso nas atividades domésticas, nas atividades diárias da sua vida? Talvez você se alegre muito em ver seus filhos acabando de subir agora para a salinha das crianças. Talvez você encontre alegria em ver um jogo do 13, não talvez o último jogo, que o pessoal não ficou muito feliz, mas talvez você encontre alegria nos esportes. Talvez você encontre alegria na academia, em definir o seu corpo ou fazer qualquer coisa do tipo. Talvez você seja uma pessoa que encontra alegria no próprio trabalho, e ali é seu momento de lazer e diversão.
Mas nós somos pessoas que gostam dessas coisas. A gente gosta de viagens, a gente gosta de ver um solzinho se pondo, a gente gosta de ver uma chuva bonita em Campina Grande, que faz aquele friozinho que a gente gosta. A gente gosta de ver muitas coisas que remetem à beleza, que trazem alegria ao nosso coração. E por que a gente gosta disso? Por que a gente busca essas coisas o tempo todo? Por que os filhos e os jovens, e eu também, a gente busca tantos jogos e videogames e se diverte com coisas virtuais? Por que o nosso coração busca essas coisas? Porque a gente foi criado para a alegria. Que a gente foi criado para desfrutar essas coisas. Mas sabe qual é o problema? A gente vive em um mundo quebrado. Um mundo em que essas coisas são boas, essas coisas apontam para algo maior, mas essas coisas, ao mesmo tempo, tentam ser o trono, tentam sentar no trono do nosso coração. O que é que eu quero dizer com isso? Enquanto um esporte, uma partida de futebol é muito boa, faz bem para a saúde, você se diverte, fica eufórico lá, muitas vezes essa partida vai tentar tomar o nosso tempo diante de Deus. Enquanto talvez ouvir música seja algo muito prazeroso para o nosso coração, talvez a gente passe a idolatrar os ídolos, os artistas musicais, e assim sucessivamente. Talvez viagens e seja qual for o seu hobby. A gente tem hobbies e eles são bons, mas eles costumam tentar sentar nesse trono do nosso coração. E a grande resposta que Salomão vai nos trazer nesse texto é: nada dessas coisas preenche. Nenhuma dessas coisas preenche o vazio que nós temos dentro do peito. Nenhuma dessas coisas responde à dúvida: qual é o sentido da vida? Nenhuma dessas coisas dá a resposta final. Nenhuma dessas coisas traz alegria plena para o nosso coração. E é essa a pesquisa que Salomão está fazendo, e vocês já viram isso desde o capítulo 1. Salomão está nessa grande busca. Qual o sentido da vida? O que é que não é vaidade nessa vida? O que é que vale a pena eu fazer, já que tudo é vaidade? E se a gente for muito apressado na leitura, a gente vai dizer: é vaidade, é vaidade, é vaidade, é vaidade. E parece que o resumo de Eclesiastes é esse: é tudo vaidade. Então você nem precisa ler os outros capítulos, já que tudo é vaidade, eu vou adiantar, vou direto para o final. Não é assim. Se o Senhor escreveu talvez 12 capítulos detalhando tudo aquilo que Salomão experimentou, a gente precisa ler o que ele experimentou. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está indo pelo mesmo caminho. Muitas vezes a gente está fazendo a mesma pesquisa que Salomão fez, sem ter o dinheiro que Salomão tinha, sem ter a capacidade que Salomão tinha. Muitas vezes a gente se entrega aos prazeres como Salomão se entregou, mas ele já deixou todo o roteiro, mostrando que não vale a pena, e a gente ainda assim segue nesses caminhos. Então, de maneira muito breve, o contexto de Eclesiastes, o que está acontecendo nesse livro é exatamente isso. É um homem que chegou no topo do mundo, ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha mulheres, ele tinha posses, ele tinha todas as coisas que um homem normal gostaria de ter. E lá do topo do mundo, ele olha para baixo e diz: é tudo vaidade. Todo o meu esforço aqui de nada valeu. Tudo aquilo que eu acumulei é vapor. E é esse o sentido da palavra vaidade que ele usa. É algo como vapor, a gente não consegue segurar por muito tempo, ele logo passa, logo vai embora, não dura para sempre. E é isso que Salomão está mostrando. As coisas desse mundo são como vaidade. E nesse capítulo 2 em especial, ele parece que vai detalhar mais um pouco. Se lá no capítulo 1 você viu ele falando sobre sabedoria, e ele fala alguma coisa nesse sentido, né? Eu enchi a minha mente de sabedoria, mas quanto mais eu aumentei em sabedoria, mais vieram as tristezas. É algo assim que ele diz no primeiro capítulo. Agora no segundo ele diz: pois eu fui para a prática. Cansei dos livros, cansei da sabedoria e fui para a prática. Eu fui viver. Fui viver nesse mundão para ver se nesse mundão eu encontrava alguma sabedoria. E aí eu encontrava alguma razão para viver. E aí eu quero estudar com os irmãos esse texto, do verso 1 até o verso 11, em 3 momentos. Não são aqueles famosos 3 pontos de um sermão, mas são realmente 3 fases, 3 etapas que a gente pode perceber juntos aqui nesse texto. A primeira está no verso 1 e no verso 2, e a gente está percebendo aí a agonia de um coração vazio. Vamos ler novamente os versos 1 e 2. Diz assim: disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Verso 2. Do riso disse: é loucura. E da alegria, de que serve? Até aí, por enquanto. A gente vê essa introdução que Salomão está fazendo. Ele está abrindo seu coração. Ele está dizendo: olha, eu já cansei do que eu procurei no primeiro capítulo. Já procurei por sabedoria, procurei por experiências. Mas agora eu quis viver com alegria. Quis me entregar tudo aquilo que me pudesse fazer sorrir. E ele se entrega ao riso, mas ele diz: o riso é loucura, a alegria também é loucura. De que vale, de que servem essas coisas? Salomão já está resumindo tudo aquilo que ele fez no seu teste. Ele já diz: nada dessas coisas. Viver de alegria em alegria não compensou também. Viver buscando alegrias não preencheu o vazio do meu coração. Calma. Salomão não está dizendo que é pecado buscar alegria, tá? Ele está dizendo que ele experimentou viver só de alegrias e aí ele viu: é vazio, não tem sentido.
Você deve buscar alegrias, você deve buscar apreciar momentos. Quando você vai no domingo visitar sua sogra, sua avó, sua mãe, seja lá quem for, você vai ter alegrias, vai rever amigos, rever família. Isso tudo alegra o nosso coração. Mas o que Salomão está dizendo é, quando a gente coloca essas coisas em primeiro lugar, como se a alegria fosse o sentido da vida, aí perde todo o sentido. Aí toda a alegria vira loucura. E isso é algo que nós já experimentamos em certo ponto. Veja só, quando você juntou aquele seu dinheiro durante todo o mês, chegou na virada do mês, caiu dia 5, dia 8, recebeu o seu salário e diz, olha, sobrou R$ 150. R$ 150 dá para comprar um par de chinelo. Eu vou lá no Bom Preço, vou comprar um par de chinelo que é os chinelos dos meus sonhos. E aí você compra aquele famoso chinelo que você tanto queria. Aquilo vai trazer uma alegria. Você juntou para isso, você esperou por esse momento e aquele momento chegou. Mas quando a gente coloca esses objetivos como se fossem o topo da nossa vida, é o que Salomão vai dizer, é loucura. De que serve? Pensando no exemplo do chinelo, ele pode durar talvez mais tempo até do que você, mas ele não dura grandes coisas. O chinelo não vai para a eternidade com você, o chinelo não leva ninguém para o céu, uma roupa que a gente compra não leva ninguém para o céu, um filme que a gente assiste. Essas coisas ficam por aqui, dão uma pequena alegria, mas podem logo virar tristeza. Seguindo no exemplo do chinelo, você compra o seu chinelo de R$ 150 e, sei lá, você passou num paralelepípedo aí e torou a correia do chinelo, não durou muito. As alegrias desse mundo, as alegrias que as coisas desse mundo podem nos dar, são assim. Elas vêm rapidamente, mas também podem ir muito rapidamente. E é o que ele vai dizer, tudo isso é loucura. De que serve? Tudo isso é vapor, tudo isso passa muito rápido. E muitas vezes nós vivemos assim. Muitas vezes a nossa rotina tem sido tão atarefada, a gente vive basicamente pelo trabalho, pelas demandas dos filhos, pela demanda do marido, no meu caso, pelas demandas da igreja, das congregações, que a gente usa essas coisas, as coisas que Deus nos deu, como uma rota de fuga. Eu estou com a cabeça muito cheia, são muitos trabalhos, muitas demandas, então eu vou passar umas 6 horas aqui jogando videogame, eu vou passar umas 6 horas assistindo série, eu vou passar umas 6 horas desligado do mundo, vou ficar só nos rios do Instagram, alguma coisa nesse sentido, para que minha mente esvaia um pouco, para que eu possa esvaziar um pouco o coração e fugir da realidade. O que Salomão vai dizer é, usar essa alternativa, usar essa rota, é loucura. E a gente está vendo então essa agonia que ele está passando no seu coração. Quando ele busca preencher esse vazio com sorrisos, com alegria, e não consegue. Qual é o resumo disso? Nós precisamos de uma alegria maior. Nós precisamos de uma alegria que seja superior, que não venha das coisas de baixo, uma alegria que não venha dessa terra, uma alegria que não seja simplesmente vaidade, uma alegria que de fato nos dê sentido para viver. Queridos, nos nossos dias a gente não deve viver buscando essa vida de montanha-russa. A gente passa a semana toda lá embaixo, triste, aí foge para o esporte, para o jogo, alguma coisa, aí desce de novo e foge de novo lá. Não, a gente não deve viver nesse desequilíbrio emocional, como se as coisas do mundo fossem só isso, trabalhar e divertir, trabalhar e divertir. Não é assim. A palavra de Deus vai dizer que tem algo mais. Se você tem vivido dessa maneira, se sua vida tem sido só altos e baixos, sem um equilíbrio, sem uma alegria superior, preste atenção nos próximos momentos da vida de Salomão. Certamente vão falar ao seu coração como falaram ao meu, enquanto eu li esse texto. Se a gente acabou de ver nesse primeiro momento, nos versos 1 e 2, de maneira muito breve, muito rápida, a agonia que Salomão estava enfrentando no seu coração, agora a gente vai para a maior parte do texto. Dos versos 3 até o verso 10. Eu botei um título nesses versos, eu chamei de O Labirinto do Engano. A gente vai ter que ir com bem muita calma assim, nesse texto, porque Salomão ele dá várias voltas. Ele se perde de diversas maneiras. Então, vamos ler com atenção. A gente vai ler meio que parcelado esse texto. Vamos primeiro para o verso 3. Ele diz assim: Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. De maneira rápida, Salomão diz assim nos versos 3 a 10. Agora eu vou etapa por etapa do meu processo de pesquisa. E Ana, que é pesquisadora, sabe que há uma metodologia científica, aí um método científico para se realizar uma pesquisa. Salomão está experimentando esse método aí. O método dele começou pelo vinho. Talvez Salomão tivesse escutado aquela música de uns anos atrás que diz assim, eu vou beber para esquecer meus problemas. E aí ele vai logo para a bebida. Ele começa pelo vinho, diz, eu fui de cara para o vinho. Eu fui beber para ver se bebendo eu preenchia o vazio que eu tenho dentro do peito. Mas ele diz, eu fui beber com sabedoria. Então ele não foi se embriagar, tá? Salomão não foi encher a cara de fato. Ele foi beber para ver se, talvez pelo vinho mais caro, aquele vinho mais importado e vinho mais excelente, ele dissesse, encontrei aquilo que pode me dar alegria. E bom, mesmo com todo o vinho do mundo, Salomão vai dizer,
que mesmo com a sabedoria junto do vinho, ele não conseguiu encontrar sabedoria. Ele não conseguiu encontrar uma razão para viver nas alegrias que o vinho podia dar. E aqui eu não estou fazendo uma apologia contra o vinho, não, tá? Quem gosta de vinho, a Bíblia refere seus usos específicos. A ceia era feita com vinho. Paulo recomenda a Timóteo que tome vinho. Enfim, há muitos usos para o vinho que são lícitos. A Bíblia proíbe a embriaguez, o encher a cara, o famoso, o perder a consciência de tanto beber, e enfim, já deu para entender. Mas o que Salomão está dizendo é, mesmo com as alegrias que o vinho pode dar, ele não encontrou descanso para o seu coração. Ele não encontrou no vinho, na bebida, o que enchia o seu peito. Ele não encontrou essa alegria nem nos melhores restaurantes. Você pode trocar vinho por outras alternativas. Ele não encontrou no café mais caro do mundo. Ele não encontrou na melhor culinária. Ele não encontrou nas melhores experiências gastronômicas aquilo que preenchia o seu peito. E aí a gente pode seguir então para os versos 4 até o verso 7. Olha o segundo teste que Salomão faz. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. O que é que Salomão está fazendo aqui? Você conseguiu acompanhar a progressão do que ele fez? Ele compra basicamente cidades, ele compra espaços, pedaços de terra e faz grandes obras. Lá ele constrói casas, depois ele constrói bosques, pomares, árvores frutíferas, ele bota um açude lá. O que é que ele está tentando fazer aqui? O que é que Salomão está tentando construir com isso tudo? Ele está tentando fazer um mundo alternativo. Ele está tentando fazer um mundo paralelo, um mundo próprio, privado, um pequeno paraíso para Salomão. Um comentarista chamado Derek Kidner, ele diz assim, Salomão criou um mundo dentro do mundo, um mundo harmonioso, um mundo refinado, um jardim do Éden secular, cheio de prazeres civilizados e agradavelmente não civilizados, onde não havia nenhum fruto proibido. O que é que Derek Kidner está dizendo aqui? Ele está dizendo que Salomão fez um mundo de acordo com a sua própria imagem. Ele cria um mundo não mais à imagem de Deus, mas à imagem de Salomão. E um mundo criado à imagem de Salomão tem o que de permitido? Tudo aquilo que Salomão deseja. Então, nesse pequeno mundo que ele cria com casas, bosques, açudes, árvores frutíferas, e servos e servas, e gente administrando toda a sua construção, ele diz, aqui eu experimentei tudo, era tudo meu, era todo o meu paraíso, mas nem aí ele encontrou sabedoria. E eu não podia trazer um estudo de Eclesiastes sem citar o maior expoente brasileiro de Eclesiastes, que é o próprio Emílio Garófalo. Ele diz assim, nós também tentamos construir pequenos mundos, queremos casas perfeitas, queremos móveis projetados, queremos um quintal deslumbrante, queremos uma hidromassagem e uma academiazinha dentro de casa, queremos corpos perfeitos, queremos uma vida de dar inveja, é o que Emílio Garófalo diz. Todos nós, em certo ponto, queremos isso aqui que Salomão está fazendo. Como eu queria ter uma casinha no campo para no final de semana eu fugir dos problemas e ir lá para dentro e plantar meu maracujá e por aí vai e ficar tranquilo lá. Salomão buscou isso que muitas vezes nós buscamos e tanto Derek Kidner quanto Emílio Garófalo reconhecem que isso não preenche. Isso não enche o vazio que nós temos dentro do coração. Não adianta ter açudes, bois, pomares, árvores. Isso não vai preencher o vazio dentro do peito. E Salomão continua agora nos versos 8 até o verso 10. Essa é a parte que eu agradeço a Deus por não ter mais crianças aqui. Olha o que ele vai dizer. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens. 2 pontos. Mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Parece que agora, nos versos 8 até o verso 10, Salomão deu uma de Martinho da Vila, e disse, já tive mulheres de todas as cores, de várias idades e muitos amores, com umas até certo tempo fiquei, para outras apenas um pouco me dei. Salomão ele vai em busca de mulheres. Você viu o texto? Ele diz, ele foi em busca das delícias dos filhos dos homens, 2 pontos, mulheres e mulheres.
A gente encontra lá em 1 Reis, ou é 2 Reis, acho que é 2 Reis, o relato de quantas foram as mulheres que Salomão procurou. E eu acho que Martinho da Vila deve ter se inspirado nele, no caso, né? Porque Salomão teve 700 esposas, dentre as 700, algumas eram princesas, e ele teve, além das 700 esposas, 300 concubinas. Ou esse homem era doido, ou não sei. Eu tenho uma e dá muito trabalho. 700 esposas e 300 concubinas não sei, tem que ter muita graça, tem que ter muito foco no seu experimento para poder conseguir conciliar tudo isso. Mas o que é que... Depois eu converso com ela, depois tem a réplica. Mas o que é que Salomão foi buscar aí? Você sabe do que ele está falando. Ele não foi procurar 300 mulheres para ter 300 auxiliadoras idôneas dentro de casa. Ele foi realmente para a prostituição, para a promiscuidade. Ele foi se entregar aos prazeres da carne. Ele foi provar o que ele mesmo disse, as delícias dos filhos dos homens. E aí você pensa que nós, especialmente nós homens, no nosso passado obscuro, talvez já tivéssemos em alguma medida esse desejo de Salomão. Nenhum de nós certamente conseguiria 1000 mulheres ou 1000 esposas, mas podemos lembrar do nosso passado obscuro o quanto nos deleitávamos nos prazeres carnais. E nós já sabíamos desde lá, mesmo sem ter 1000 mulheres, que nenhum daqueles prazeres carnais saciava o vazio que nós temos dentro do peito. E eu não estou dizendo que mulher não busca também isso não, tá? Eu sei, mulheres buscam, mulheres pecam nesse sentido, mas com propriedade eu posso falar sobre os homens, né? E aí a gente percebe que o nosso coração, ele vai buscar de diversas formas, na lascívia, na imoralidade, talvez na pornografia, algo que sacie essa êxtase mental que pode ser encontrada talvez nas delícias dos filhos dos homens, como Salomão vai chamar aqui. E ele reconhece, nem com 700 esposas e 300 concubinas, nem com todo o dinheiro que ele fala que amontoou, que ele foi o homem mais rico, ele diz que ninguém foi mais rico do que ele em Jerusalém, nem com tanto dinheiro, com tanto poder, com tantas mulheres, ele encontrou uma solução para o vazio que tinha no seu coração. E ele continua no verso 10 dizendo exatamente isso, né? Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não neguei. Como diria Tiringa, o que dava na minha cabeça eu ia e fazia. Salomão experimentou isso na prática, sem a parte do nordestino. Tudo aquilo que o seu coração sentia alegria, ele ia atrás, ele se entregava, ele buscava, e ele diz, essa era a recompensa das minhas fadigas. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo aqui? O fruto daquilo que ele procurava era o próprio trabalho, era o próprio prazer que ele encontrava, ou seja, aquilo que ele buscava no seu pecado dava um pequeno prazer, mas era meramente aquele prazer momentâneo. Depois que acabava aquele prazer, depois que acabava aquele passo, aquele ato, voltava o vazio do seu peito. Talvez aquela depressão retornasse e ele dissesse, nem com 1000 mulheres adiantou, nem com muito ouro e muita prata eu consegui saciar o vazio do meu peito. Nada parece que preenche esse abismo que tem aqui dentro, nada preenche esse buraco infinito, enche esse vazio. E aí a gente chega finalmente ao verso 11. Mas a gente não vai olhar para ele de maneira tão rápida. Nós precisamos entender que, assim como Salomão buscou alegrias e não encontrou nas alegrias dessa terra, nós também precisamos de uma alegria superior, de uma alegria maior, uma alegria que não seja vaidade, uma alegria que nos dê de fato sentido para viver. E assim como Salomão, a bebida não pode dar essa alegria, a calmaria de um campo, de um pequeno jardim do Éden, também não pode dar essa alegria. Nem mesmo uma vida agitada, cheia de prazeres, mulheres e dinheiro, também pode dar essa alegria. Nada disso consegue preencher o nosso vazio. Se você olhasse para Salomão nos nossos dias, trazendo Salomão para 2024, talvez hoje Salomão fosse um dos caras mais badalados da internet que você pudesse conhecer. Talvez ele saísse nas capas das maiores revistas. O homem rico, excêntrico, com ouro e prata e 1000 mulheres. Isso ia sair em todos os noticiários de fofoca, as páginas choquei, esses absurdos que tem por aí na internet, e você ia ver o nome de Salomão em todas elas. E talvez essas páginas nem dissessem que isso era algo negativo, não. Talvez olhassem para Salomão e dissessem, está vendo? Esse é o padrão de masculinidade. Isso aqui é um homem viril. Isso aqui é um homem nobre que consegue mulheres, administra bem suas finanças e é dono do mundo todinho. Talvez, ainda nos nossos dias, os nossos jovens e adolescentes olhassem para esse homem, Salomão, e dissessem, Paulo tinha razão, quando Paulo disse assim, se não há ressurreição dos mortos, lá em 1 Coríntios 15:32, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Sinceramente, se o que a gente crê não fosse verdade, Salomão era o homem mais feliz de todos.
Se a nossa fé não fosse real, se o nosso Cristo não tivesse ressuscitado, a melhor vida que o homem pode ter é essa mesmo, se entrega aos prazeres e pronto. Mas há um mundo superior, e é disso que Salomão está falando. Há uma vida acima do sol, há uma vida depois disso aqui, há uma vida melhor, há uma vida além, que não pode ser explicada, que não pode ser medida pelos prazeres que há debaixo do sol. Comentando mais uma vez, Emílio Garófalo diz assim: se não há nenhum mundo além deste mundo quebrado em que nós vivemos, o caminho de Salomão é de fato o melhor caminho. Se não há esperança para nós, se não há cruz, se não há Jesus, coma, beba, se entregue ao que for, porque não há salvação, não há esperança, mas há esperança, há salvação, há cruz, há Jesus, e essa é a alegria superior que Salomão tanto buscava. É essa cruz que preenche o peito, é essa cruz que nos livra das vaidades desse mundo, é a cruz de Cristo que nos dá sentido para viver. Se Salomão experimentou mulheres, árvores, campos, casas e construções, servos e servas e dinheiro, e nada disso foi capaz, a nossa resposta parece absurda, mas é simples. O que preenche o meu peito, o que preenche o seu peito e dá sentido para a nossa vida, está fora de nós. Não é algo que nós buscamos, é algo que vem em nossa direção. É um Cristo que nos chama, é um Cristo que está na cruz, pendurado e diz assim, é isso que você tem que buscar todos os dias. É um Cristo que morre, ressuscita e volta dizendo, esse é o amor que se entrega, o amor que morre, ressurge e continua fiel até depois da morte. O amor do nosso Senhor e do nosso Salvador. Não tente pelos seus próprios braços, não vai adiantar. Se você ainda acha que dá para buscar, e essa é uma busca, principalmente dos jovens, dos adolescentes, naquele espírito rebelde de achar que os pais estão errados e eu sei os caminhos bons, entregue talvez esse capítulo para o seu filho. Salomão já resumiu a história. Não adianta correr pelo próprio braço, pelas próprias pernas e achar que tem força o bastante. A gente não vai conseguir saciar esse desejo do coração. Os prazeres desse mundo são como uma água que você toma, bebe, mas dá sede de novo. Os prazeres desse mundo são como um pãozinho que você come e talvez enche a barriga por um período de tempo, mas depois vem a fome novamente. Mas a Bíblia fala de alguém que é uma água perfeita, uma água da vida, que uma vez que você toma, uma vez que você bebe dessa água, você nunca mais terá sede. A Bíblia fala de um pão, o pão da vida, que diz, aquele que comer desse pão nunca mais vai ter fome novamente. Aquele que encontra Jesus Cristo, aquele que olha para o Calvário e vê o nosso Salvador pendurado, que morreu e ressuscitou por nós, jamais vai viver uma vida vazia. Aquele que encontra em Jesus Cristo a razão da sua vida, de fato, encontra uma alegria superior. E é essa a conclusão que nós temos que chegar olhando para esse texto. Nada nesse mundo substitui o nosso Senhor Jesus Cristo. Nada desse mundo substitui esse Evangelho. E aí nós caímos automaticamente em algumas lições que esse texto pode nos ensinar. A primeira delas é: precisamos nos alimentar e nos encher do Evangelho todos os dias. A busca de Salomão aqui parece de alguém que não tinha o Evangelho. Parece de alguém que não conhecia essa salvação e essa esperança. E é por isso que nós que conhecemos essa salvação e esperança, temos que buscar todos os dias o mesmo Evangelho. Todos os dias a mesma esperança. Eu sei, nós amamos beleza, nós amamos alegria, nós amamos prazeres. A vida é assim, nós gostamos de viajar, de curtir, de ir um rachinha na quinta-feira com os rapazes da igreja. Nós gostamos de música, nós gostamos de arte, de cores, de sabores. Tudo isso é bom, tudo isso foi criado por nosso Deus. Mas nada disso vai preencher o que somente o Evangelho pode preencher. E é por isso que todos os dias, quando você for na frente do seu espelho, em cima da pia, quando você acordar de manhã com o cabelo todo bagunçado e olhar para a sua aparência não tão ajeitada quando acorda, você tem que olhar para você e dizer diante do espelho: é isso mesmo, eu sou imperfeito. É isso mesmo, eu não sou aquilo que eu deveria ser. Porque isso é pregar o Evangelho para você todos os dias. É você olhar para as suas imperfeições e dizer: eu sou imperfeito. Eu sou feinho, estou cheio de espinha, de marcas aqui, estou com cravos e feridas. Olhando para você mesmo. Mas quando você olha para o seu Cristo, quando você olha para o seu Salvador, você pode completar a frase: mas apesar das minhas imperfeições, apesar dos meus defeitos,
O meu Salvador é perfeito. O meu Salvador não olha mais para as minhas manchas, para os meus cravos e espinhas. Eu olho para a beleza de Cristo e aí o meu coração é saciado. Por isso, pregue ao seu coração o Evangelho todos os dias. Só assim você vai escapar do labirinto, desse labirinto que Salomão viveu aqui também. Segunda lição que esse texto nos ensina é de que é absurdo buscar nos prazeres, em especial nos prazeres carnais, a satisfação para o nosso coração. Queridos, o sexo foi criado por Deus. E Deus criou um ambiente adequado, propício para ele. O sexo foi criado para ser desfrutado com um marido e uma esposa, um casamento, um ambiente instituído pelo próprio Deus. Assim não adianta buscar em outros caminhos. Não, é porque a gente já vai casar mesmo, a gente já está namorando há 6 anos, a gente já é mais que íntimo, então o que é que custa? Já vai casar, já está com data marcada, então vamos consumar. Não, não. O prazer que Deus proporciona pelo sexo é feito num ambiente adequado. Não dá para buscar aquilo que só nesse ambiente é desfrutado fora dele, nem com mulheres outras nesse mundo, nem com qualquer tipo de pornografia e consumos de imoralidade. Nada nesse mundo substitui aquilo que Deus criou. Nada nesse mundo substitui o prazer que Deus estabeleceu para ser efetuado no próprio sexo. E por que eu digo isso? Não é que há uma mística nisso. Não é que, se um cara fizer solteiro, ele fez, contraiu um relacionamento com algum adúltero e aconteceu, é diferente do que acontece no casamento. Eu não estou falando de qualidades, não estou falando disso. Eu estou dizendo que é agradável a Deus. O prazer maior é de poder agradecer ao Senhor. Se você olha para o seu casamento, para a sua relação, e você diz, obrigado, Senhor, você está fazendo algo diante de Deus. O que talvez os jovens tanto caiam na imoralidade e os mais antigos também não podem dizer que escapam disso. É uma tentação que sempre acontece em toda e qualquer idade. Mas quando a gente olha para isso e pode agradecer, dizer obrigado, Senhor, porque é o Senhor que fez esse ato, porque é o Senhor que tem permitido isso aqui, mesmo com todas as dificuldades, limitações e imperfeições que nós temos enquanto maridos e esposas, você pode louvar a Deus por algo que Ele criou. É totalmente diferente de alguém que se entrega à imoralidade, que se esconde de Deus, que se esconde dos homens, que tem vergonha de que alguém descubra a sua vida de devassidão. Irmãos, lutemos por essa pureza. Não adianta viver nessa ideologia de Martinho da Vila e Salomão, de 1000 mulheres. Isso não preenche. Na verdade, isso pode até anestesiar alguém, para a pessoa pensar que está tudo bem, enquanto ela está caminhando a passos largos para o inferno, para a perdição. Não se engane. Não se engane pensando que imoralidades, prazeres e carnalidade vai substituir a cruz de Cristo. Fuja desse engano. Nenhum prazer é maior do que o prazer que nós temos a Deus. Nenhum prazer é maior do que saber que o Deus que fez todo o universo olha para você e diz, eu te amo, mediante a cruz, mediante Jesus. Nenhum prazer se compara a esse. Nenhum prazer. E por isso nós temos uma terceira lição que esse texto nos ensina. Desfrute toda a jornada que Deus te der por aqui, mas com muita sabedoria. Não tente fazer daquilo que é criatura, daquilo que é criação, criador. Não tente usar os objetos que Deus te deu, as coisas que Deus colocou ao seu redor, como se fossem o próprio Deus. Não tente fazer das pequenas coisas, dos esportes, lazeres, diversão, jogos virtuais, músicas, qualquer coisa. Não tente fazer dessas coisas o próprio centro da sua vida. E por que eu estou sendo tão enfático nessa tecla? Porque talvez os seus filhos tenham feito isso e estejam fazendo isso e você não perceba. Talvez com um pequeno aparelho na mão deles, ali eles tenham mais prazer do que em vir à casa do Senhor. Talvez com um controle na mão eles encontrem mais alegria do que vir ouvir a palavra do Senhor. Talvez com um fone de ouvido, ouvindo suas músicas, assistindo suas séries, vendo seus vídeos, eles encontrem mais prazer do que em meditar na lei de Deus. E isso é natural, porque esse mundo seduz. Mas pais, avós, tutores, irmãos, cuidemos de pastorear o coração dos nossos filhos. Isso não é meu trabalho só não, isso não é trabalho do pastor Flauber só não, dos presbíteros. É seu trabalho, é sua responsabilidade. E eu estou dizendo isso não é só para os seus filhos de casa não. Você tem uma rede de contatos, pessoas, amigos, conhecidos, que vão talvez à sua casa, visitam ali com seu filho, um joguinho, uma diversão, alguma coisa. Tenha cuidado do coração deles.
O coração deles talvez esteja sendo um terreno fértil. Mas o que é que está sendo plantado lá? O que é que está ficando como normal na vida dessas crianças e adolescentes? Será que o normal é aquilo que eles têm consumido lá no mundo digital? Será que você não tem plantado também uma semente dizendo, olha, o normal, o adequado é louvar a Deus, é encontrar alegria em Deus, é encontrar regozijo para o coração na palavra de Deus. E talvez você não consiga fazer isso por suas palavras. Talvez você não consiga, de fato, filho, senta aqui que agora eu vou pregar para você e tudo vai mudar. Talvez não funcione assim. Mas quando ele vê que você tem vivido o Evangelho, quando ele perceber que você tem vivido aquilo que você quer que ele viva também, assim as coisas se tornem mais claras, mais fáceis, mais táteis para ele poder entender. Talvez você nunca vá ganhar o coração do seu filho no argumento, até porque quem faz isso é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus, mas com sua vida, vivendo como um cristão de fato, mostrando, filho, olha, eu gosto também, eu assisto um filme, assisto uma série, mas isso não é o meu Deus, mas isso não tem o centro no meu coração. Talvez assim ele olhe e diga, tá, mamãe realmente, ela senta aqui comigo, assiste, ela entende um pouco dessas coisas, mas mamãe passa muito tempo com a Bíblia. O que é que tem na Bíblia de especial? Tá, mamãe busca realmente, mamãe escuta umas músicas, mamãe sabe até dançar, mas ela conhece muito da Escritura e ela fala sobre um Jesus que ela diz que é a alegria do coração dela. Papai trabalha muito, papai vive no trabalho de segunda a sábado, só chega em casa bem tarde, mas ele chega e passa 15 minutinhos lendo a Bíblia. Olha como isso é importante para o seu filho ver. Olha como isso é importante para ele perceber, e não só para ele, mas para o seu próprio coração. É por isso que nós temos que viver com sabedoria, desfrutando tudo aquilo que Deus deu, mas olhando para Ele acima de tudo. Sim, a beleza, a alegria, os prazeres desse mundo são muito bons, mas eles não podem saciar o nosso coração. A grande beleza, a grande obra de arte perfeita, que sacia e preenche, é um quadro pintado que tem uma cruz no meio. É o nosso Jesus. Só Ele pode responder aos anseios do nosso coração. Só Ele preenche. C.S. Lewis já disse que o vazio que há dentro do nosso peito é exatamente do tamanho de Deus. Ele não pode ser preenchido por qualquer outra coisa. Por isso, busque essa saciedade no Deus grande, no Deus santo, no Deus gracioso, majestoso, no seu bendito Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és um Salvador maravilhoso e nós Te damos graças. Nós agradecemos porque o Senhor é o Deus que nos permite olhar para a jornada de Salomão, olhar para esse homem que certamente era muito maior do que cada um de nós aqui, mas buscou nas coisas desse mundo um prazer que só podia ser achado no Senhor. Te pedimos que essa não se torne apenas uma historinha, apenas uma ilustração, mas que nós olhemos para essa história e possamos buscar diretamente aquilo que não é vaidade, aquilo que está acima do sol. Te pedimos que o Senhor nos leve para Cristo todos os dias. Que o Senhor faça com que todos os dias passemos pela cruz do Calvário, olhemos para o nosso Salvador que venceu a morte, que nos livrou desse labirinto do engano, que nos livrou dessa agonia, essa angústia do coração. Pai, nós te pedimos, nos ajuda a ensinar também esse Evangelho aos nossos filhos, netos, a todos aqueles que estão sob os nossos cuidados. Pai, te pedimos isso não porque queremos ter um grande nome para nós, mas porque queremos fazer o Teu nome grande, porque queremos fazer o Teu nome conhecido, porque queremos que a igreja do Senhor seja triunfante para a Tua glória, para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém.